a prova do Enem. Tá? Uma das maiores formas de resistência dos escravos envolve justamente as fugas que eles faziam. Nesse período, a gente tinha um movimento onde ocorria a publicação ali em jornais desses escravos que fugiam. Se você perceber, isso aqui foi publicado em abril, 13 de abril de 1879, já muito próximo do período da abolição ali da escravidão, tá? Foi publicado em abril, mas ele fugiu em outubro, então já faz um certo tempo que ele publicou. Nessas publicações tinha uma grande característica. O dono desse escravo ali, né, ele descrevia características que permitissem ele encontrar esse escravo que tinha fugido. Esse escravo tinha vários mecanismos para se manter ali escondido. Fugir já era uma primeira forma de resistência. Ele sabia que se fosse pego seria morto ali, ou vários pontos, né? Mas fugir já era uma resistência. Ele vai dizer... Era pardo claro, 22 anos de idade, estatura singular, cheio de corpo, com a falta de um dente, né, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia, andar vagaroso, estula-se forro. Então ele traz até um nome, né? Então ele se esturra forro. Por que ele esturra forro? Aqui nuances que muitos de vocês não percebem na prova, né? Estula-se forro significa institula-se alforreado, tá? Então, o professor tem conteúdo, tá? O professor tem conteúdo de história. Então, estula-se forro significa estula-se alforreado, que significa estula-se homem livre. Porque nesse contexto, não sei se você sabe, mas a abolição da escravidão, ela não acontece só em 1988. Ela vai acontecendo de forma gradual, tá? Então, nós temos primeiro, a proibição ali de nascidos, né? Então, nascidos ali já começam a ser livres. Depois, nós temos até 60 anos, né? A lei do sexagenário. Tá certo? Então ela vai acontecendo de forma gradual. Então em 1888, nós já temos grande parte da população que já era alforreada, tá? Dentro desse contexto. Beleza? Então ele institui-se autoforro, por quê? Porque nem todo negro que era visto andando na rua era escravo naquele período ali. Então tinha negros livres e até comerciantes. Então se ele auto-intitulava forro, ele dizia, não, eu sou livre. Quando alguém questionava, tu é livre? Não, eu sou livre, claro, sim. Comprei minha alforria, entendeu? Ou fui alforriado, ou nasci livre, entendeu? Tem várias características aqui. E quando fugiu pela primeira vez, então olha só o grande ponto, ele já tinha fugido pela primeira vez, mostrando a resistência. Esteve contratado como camarada em uma fazenda de Capivari. Então, uma das formas de resistência dos escravos, duas principais que levavam para a prova. Uma delas era formar núcleos de resistência que eram chamados de quilombos, como quilombos do Palmares. Ou seja, esses quilombos eram núcleos de resistência em que, inclusive, pegavam armas para lutar pela resistência, tá? Uma outra forma de resistência era ele sair de uma região e se empregar em outra. Porque camarada significa o quê? Camarada significa auxiliar, por exemplo, tá? Camarada vai significar, por exemplo, um homem livre, tá? Mas esse homem, ele também é pobre, certo? E ele vende ali a sua força de trabalho. Então, ele é meio que assalariado, ele trabalha. Ele troca ali, então ele é livre, ele é pobre, mas ele trabalha, ele é um camarada, entendeu? Ô camarada, vem aqui me ajudar, entendeu? Me ajuda aqui na minha fazenda, entendeu? Então ele não é um escravo, ele é um camarada na fazenda, é um camarada, entendeu? Esse aqui é meu camarada, entendeu? Porque esse é meu, entendeu? Então essa é a explicação. Então uma das formas de resistência era, o cara fugia ali, né, da relação da escravidão, e ele encontrava uma outra fazenda e ele é empregado lá. E aí ele ficava escondido trabalhando, entendeu? Porque quando eu chegava ali, não, esse aqui é meu camarada, ele trabalha para mim e tal, né? Ele é livre. Entendeu? Então ele não era questionado, conseguia ficar ali por muito tempo, entendeu? E às vezes até o patrão dele protegia. Porque daí, como o patrão contratou, protegia ele como camarada. Tá certo? Beleza? Então, olha só. Quem o apreender, entregar ao seu senhor no amparo ou acolher na cadeia em qualquer parte está bem gratificado. O protesto em rigor contra a lei. Então ele diz, no anúncio publicitário, publicado, né, na segunda metade do século XIX, qual estratégia de resistência escrava foi apresentada? Nesse anúncio em específico, é a criação de uma relação de trabalho. E essa era uma das formas em que vários ali escravizados acharam para poder escapar. Fugia e se empregava em uma outra fazenda. Porque daí ele tinha uma relação de assalariado e tudo mais, e aí ele não era escravo, entendeu? Então essa foi uma das medidas. A segunda delas foi a fundação dos quilombos, mas o texto não retrata um quilombo. Entendeu? Porque os quilombos também foram formas de resistências ali, né? Organizações, como os quilombos de Palmares ali, né? Que é um dos principais que aconteceu nesse período, mas não é o retratado no anúncio. Suavização da aplicação das normas, né? Não.
Aqui não tem uma característica de normas sendo suavizadas, tá certo? Não é essa característica ali que foi a estratégia escrava ali apresentada como característica ali de resistência, né? Suavização da aplicação das normas, né? Até mostra que está sendo publicado e que, né, quem prender ele e tudo mais. Então as normas não estão ali. Ele utilizava como resistência romper as normas, né? Então a questão de resistência é você justamente romper com a norma, tá? Regularização das funções remuneradas. Não, pera lá. As funções remuneradas, elas já eram regulamentadas, já eram regularizadas, mas não para os escravos. Elas eram regularizadas para os homens livres, tá certo? Então, cuidado, essa não é uma forma de resistência, né? A resistência escrava é você ser um escravo e você vai contra a lei ali, tá? Constituição de economia de subsistência. Alguns até desenvolveram algumas economias de subsistência, mas no anúncio não é subsistência, porque ele trabalha para alguém, tá certo? Então ele trabalha para alguém e não para ele mesmo, né? Trabalha para alguém, certo? Muitos escravos conseguiram fugir para regiões mais de interior e construir ali suas próprias subsistências. Então eles conseguiam sobreviver por subsistência. Até os quilombos começaram a surgir assim, tá? Mas não é o que é trazido no texto. Beleza? Vamos lá. Questão 86. Essa aqui foi difícil também, né? Pelo que parece. Nas classificações. Ó, 85 foi tirada difícil, ó. Escravidão e resistência, tá?